De repente tinha uma mancha no meu olho, no direito, e aí eu não via direito as coisas. Aí eu pensei, cansaço, porque era o último ano de ensino médio, tinha outras coisas. Só que foi passando os meses e foi piorando essa mancha. E aí eu descobri uma gravidez. 2 meses depois que essa mancha apareceu, eu descobri uma gravidez. E aí piorou muito mais. Em uma semana eu já não enxergava mais o celular, nem o computador, não conseguia mais trabalhar, nem estudar direito. E eu peguei Covid tentando tratar a doença. E aí isso dificultou muito, né? O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeia na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Senado. No mundo, 300 milhões. No Brasil, 13 milhões. Números estimados. Pessoas com alguma doença rara, aquela que afeta 65 em cada 100 mil indivíduos, segundo a portaria do Ministério da Saúde, que criou a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, no SUS, o Sistema Único de Saúde. Quando falamos em doenças raras, o tom é de urgência. Diagnóstico, tratamento e inclusão. São cerca de 8 mil tipos diferentes de doenças, a maioria de origem genética e sem cura. E quando há tratamento, os chamados medicamentos órfãos são caríssimos, milhões de reais. Como é que a gente definiria doença rara? Que doença é essa? Por que a gente chama de doença rara e todas as suas implicações? Você define como doença rara pela Organização Mundial de Saúde é aquela que incide com uma frequência menor que 1,3 para 2.000 na população. O que baliza as doenças raras é a Portaria 199 de 2014, é uma portaria ministerial do Ministério da Saúde, e a partir dela que ela traçou o protocolo de cuidado com o paciente raro, é o que nós temos como referência de doença rara. As doenças, elas são raras porque elas são pouco conhecidas, então elas chegam uma vez no seu consultório. E você não vê outro caso tão frequente assim, porque tem doenças que é 1,3 para 2.000, mas tem doença que é 1 para 50 mil, outras são 1 para 100 mil, entendeu? Então depende da doença. E com isso, muitas das doenças raras são muito pouco vistas e, inclusive, muito pouco ensinadas na graduação. Quando eu fui para ter meu diagnóstico também, vários médicos olhavam para mim e falavam que eu não sabia o que era, mas que ia tentar tratar. Dentro da UTI, eu estava internada, já tinha mais de 3 meses, e tinha médico lá dentro que não sabia o que eu tinha. Eu tive inúmeros sintomas da doença, mas nenhum deles sabiam. Nem neurologistas já formados, mas não sabiam. Eu dou aula para os meninos do internato. Então, já bem próximo de ser médicos, eu fiz questão que fosse nessa hora, porque é na hora que fica na cabeça, né? Então, eu digo para eles, eu não quero que vocês sejam geneticistas, eu quero que vocês aprendam a enxergar e mandar para a gente. Essa é a responsabilidade de vocês lá na ponta. Aí eu falo todas as principais manifestações, eles dizem, doutora, é outro mundo. Se eu tivesse tido o diagnóstico cedo, eu não teria tantas consequências da doença. Hoje em dia eu tenho sequência pulmonar, sequela pulmonar, eu tenho problema cardíaco, tudo por causa da doença. Sem contar a inflamação nos ossos, que doem o tempo inteiro. Alguém que tem qualquer tipo de doença rara, ele tem um sofrimento muito maior do que aquele que tem uma doença comum. Para ele descobrir, chegar no diagnóstico de uma doença rara, é muito mais tempo que ele tem que fazer exame, ele tem que correr atrás de exames ultra sofisticados, como ressonância magnética, tomografia computadorizada, estudo genético, até poder chegar numa conclusão, que muitas das vezes demora bastante. Chegaram a um pré-diagnóstico, que era neurite ótica, e
Comecei a tratar com corticoide e plasmaférese. Fiz pulsoterapia de 1 grama por 4 dias. Plasmaférese de 7 infusões. Depois eles fecharam o diagnóstico em março do ano seguinte, que no caso era 2021, de neuromielite óptica. Esse processo todinho de tentativa de diagnóstico, de passar por vários médicos, atrapalhou muito, porque a visão foi só caindo, aí que eu não enxergava mais ainda. E aí logo depois que eu fui diagnosticada, eles não estavam conseguindo controlar. E aí eu peguei Covid, aí que piorou tudo, aí eu perdi a visão mesmo. Mas assim, se tivesse sido um diagnóstico antecipado, eu acho que teria prevenido muita coisa. Quando eu tinha 11 anos, eu tive uma doença no joelho direito, que era uma osteocondrite dissecante. Aí ninguém sabia por que aconteceu aquilo. É tipo uma cárie que abre no osso de dentro para fora. E aí eu fiquei sem andar durante 6 meses, fiz reabilitação. Aí o Sara me deu alta quando eu tinha 13 anos, quase 13 anos e meio, em janeiro daquele ano. Aí em agosto eu fiz 14 e aí eu desenvolvi a dor nos ossos todas. Eu já sentia dor na perna direita, às vezes só na perna esquerda, no braço. Tinha dificuldade, assim. Não era uma criança que conseguia correr, esse tipo de coisa muito. Quando eu desenvolvi a dor crônica, a gente foi investigar por que eu tinha dor crônica. A médica do posto de saúde encaminhou para o reumatologista pediátrico. Aí a gente foi para o Hospital da Criança, chegou lá, ela olhou, fez um monte de exame, e aí ela descartou todas as doenças reumatológicas e pegou e encaminhou para a psiquiatria. Disse que eu estava inventando a dor, que eu estava querendo chamar a atenção, tudo. Aí a psiquiatra me examinou, acompanhou e ela falou, não, você tem alguma doença, eu não sei o que é. O protocolo do SUS para atendimento desses pacientes? O que a gente precisa e que o Ministério está lutando é para isso, para colocar mais tecnologias de investigação diagnóstica, porque competência os geneticistas têm para fazer o diagnóstico sindrômico. O que a gente não tem em mãos é a tecnologia em quantidade suficiente para diagnosticar os pacientes. A nossa luta diária é para a gente conseguir o diagnóstico e depois vem a batalha do conseguir uma qualidade de vida, um tratamento digno, para que a gente consiga ter uma vida mais próxima do normal. Um pai de paciente, presidente da Febraras, investiu pesadamente na pesquisa para medicamento de Hunter. Já está há 4 anos na Anvisa para ser registrado, até agora não registrou. E os pacientes que fizeram parte da pesquisa estão aí, à deriva. E a alegação da Anvisa, por exemplo, é que não tem corpo técnico para avaliar os registros. Mas o que a gente tem a ver com isso? A gente tem mais de 4 anos. Então, assim, o governo precisa parar e fazer o dever de casa deles. A Conitec demora 180 dias para incorporar um medicamento. Por exemplo, a NMO teve agora teve o registro negado pela Conitec. E os pacientes de NMO ficam cegos. A gente percebeu que a falta, a morosidade na atualização ou disponibilização de novos PCBTs tem se tornado um dos grandes gargalos para que a população acesse seus direitos e possa ter uma melhor qualidade de vida. Ou ainda que a incorporação de alguns medicamentos órfãos é recomendada pela Conitec com critérios extremamente restritivos, impedindo o acesso a muitos que necessitam e que poderiam se beneficiar daquela terapia. E uma das grandes queixas é quando a Conitec alega modestos benefícios clínicos que não justificam o preço. E, por exemplo, imagina uma melhora na deglutição, a pessoa passar a comer, que não comia. A gente vai falar que é pouco. Se nós olharmos só uma doença, fibrose cística, né? Até um tempo atrás, a pessoa todo mês ia para o hospital, terapia intensiva, UTI, problemas para a família, para a pessoa, não podia estudar, não podia retornar para a sociedade, algo que era, assim, essencial. Agora, com o medicamento à disposição, essa pessoa interrompe o ciclo da doença. Interrompendo o ciclo, não vai mais precisar de hospital, de atendimento para o resto da vida. E, além disso, pode estudar, tornar-se um profissional
na área que desejar e contribuir com a sociedade, com o trabalho, com os impostos. Então é algo sempre muito relativo. A questão de custar muito para poucas pessoas. Eu fui encaminhada para o HUB. E aí no HUB a médica pegou e quando eu cheguei lá, entreguei a papelada, né, do hospital para ela, do caso, como é que era. E aí ela fez a papelada para entrar na justiça para conseguir, porque tem um novo tipo de imunoglobulina que ela é subcutânea, diferente da outra, que a outra é venosa. E aí ela não dá menos reação adversa. Aí a gente entrou pela Defensoria Pública, aí a gente conseguiu. Eu sou a primeira paciente do SUS a conseguir a medicação via judicial. E até então a gente judicializava esses tratamentos que não estão incorporados no SUS. E aí, o que acontece? O STF está cortando esse direito do paciente, ele está acabando com isso, o direito do paciente de judicializar. Então, a gente tem campanha no STF, a gente luta muito para que não mude isso, porque, infelizmente, a doença rara está aí, não dá para esperar, o paciente raro não consegue esperar, e as perdas são muito grandes. Em 2022, eu fiquei sem a medicação, que o governo me deixou 1 ano sem remédio. E a minha médica estava com muito medo de fazer a medicação antiga. O GDF não entregou a medicação por 1 ano. E aí eu tive sepsemia. Eu fiquei 3 meses na UTI. E aí fica, né, tipo, um semicoma, esse tipo de coisa. Que aí não tem como, porque infecciona muito rápido. É questão de 2 horas e já alastrou rapidamente a infecção. Quando eu tive minha primeira sepsemia, eu não tinha força para chamar minha mãe. E ela que foi lá no quarto da minha mãe, latiu, no meio da madrugada. Aí minha mãe saiu correndo lá do quarto e foi ver o que estava acontecendo. Aí ela chegou lá no quarto, eu estava com choque séptico. Foi a Lola que viu. Ela ficava pulando em cima de mim. O teste do pezinho oferecido pelo SUS prevê o rastreamento de algumas doenças em recém-nascidos. Da fenilcetonúria à fibrose cística, da mucopolissacaridose à atrofia muscular espinhal. A lei de 2021 está sendo implantada por etapas. A gente sabe que o diagnóstico é tardio. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o atendimento quando nasce. Essa é a menina dos olhos meus. Por quê? Porque eu acho que toda doença tratável, ela precisa de ser diagnosticado o mais precoce possível. Lógico que não estou dizendo um Huntington que vai aparecer com 60 anos, mas principalmente os erros que a gente chama erros inatos do metabolismo, que causam acidose metabólica, que causam convulsão, que causam deficiência intelectual. Então, essas doenças, nós conseguimos, 62 delas, é a única no país que faz as mais de 62 doenças metabólicas tratáveis diagnosticadas no período neonatal. A triagem neonatal é o pilar da Política Nacional de Doenças Raras e o tratamento é o teto. Há limites em virtude dos recursos disponíveis. Estruturar adequadamente a triagem neonatal pavimenta o caminho para o acesso ao tratamento eficaz. A prevenção e o diagnóstico precoce estão intrinsecamente ligados ao êxito do tratamento. A prevenção viabiliza não só o diagnóstico precoce, mas também a sustentabilidade do SUS, colocando o país no rumo certo do ponto de vista estratégico na luta contra as doenças raras. O que a lei diz e o que não tem? Não. É difícil porque é caro, é preciso que haja um envolvimento exatamente de gestores, pessoal competente, alta tecnologia, e tem lugar no país, como lá no Amazonas, que não faz nem 3 doenças. Ou seja, nós estamos falando que quando a criança nasce, vamos fazer o teste do pezinho, o teste do pezão, vamos investigar um número grande, mais de 50 tipos de possibilidades de doenças raras, tratáveis, só que isso não é feito. Nos centros maiores, Porto Alegre, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, que são exatamente Sul e Sudeste e Centro-Oeste, né? Já Bahia também já tem. Posso esquecer da Bahia, o pessoal do Ceará, do Pará,
tem alguns centros ali já desenvolvendo, cumprindo essa lei, entendeu? A Lei Nacional de Implementação do Teste de Triagem Neonatal. Foi um baque muito grande, eu sofri um luto muito grande, não só pelo meu filho, mas pela perda visual também, a gente sofre um luto, né? E esse luto durou bastante tempo, mas eu consegui, assim, voltar pro meu dia a dia, fazer minhas coisas, graças a Deus. Mas hoje em dia a NMO ainda me acompanha, então é uma dificuldade de toda forma. E toda hora a gente se lembra, né, do que aconteceu, do que pode acontecer e fica sempre em alerta. O que todo mundo precisava saber é os sintomas da NMO, porque são muito sutis, às vezes a gente acha que é outra doença e acaba sofrendo uma sequela irreversível, né? O sintoma de dormência nas pernas que vai subindo, por exemplo, começa a adormecer o seu pé, depois adormece a canela, depois adormece a coxa e você perde a força dos membros. Tem as dormências nos braços, que também pode acontecer. Tem gente que chega a perder a sensibilidade do esfíncter, né? Que é uma doença do sistema nervoso central. Então é muito séria. Tem que ter um foco mais voltado das autoridades da saúde para fazer com que essas pessoas que já sofrem com a sua doença, sem muitas das vezes descobrir que tem, possa ter uma atenção melhor por parte do poder público. Temos denunciado quando alguém acaba por discriminar aqueles portadores de plano de saúde que não têm direito a um simples atendimento, porque só porque tem uma doença rara vão cortar o plano, porque tem aí movimentos nesse sentido. Muitas das vezes as doenças que levam à esclerose, a gente tem aqui procurado defender. A síndrome de Tourette, que é outro tipo de doença rara, a gente colocou no rol das doenças com as necessidades especiais. A gente está atento a isso, porque, como médico, eu quero passar esse testemunho para vocês. Eu sei o que é o sofrimento de quem tem uma doença. Imagine multiplicar isso por 10, é o sofrimento de quem tem uma doença rara. Então, quando a doença não é visível, as pessoas não aceitam muito. No meu segundo ano do ensino médio, a escola não apoiava muito, eles me deixaram de recuperação num monte de matéria porque eu não conseguia frequentar a escola, porque eu não tinha presença. Eu tinha nota, mas eu não tinha presença. Aí eles falaram que não poderia passar por causa disso. Muita gente, às vezes eu estou na fila preferencial do banco, do mercado, da farmácia, esse tipo de coisa, e as pessoas julgam mesmo. Elas não estão nem aí, bate no ombro e falam: nossa, que absurdo, você está na fila preferencial, você não tem vergonha na cara? Aí minha mãe que fala: quem não tem vergonha na cara é você não faz ideia do que ela passa para tá julgando. No Senado, projetos de lei buscam garantir qualidade de vida para pacientes e famílias. Tem um marco legal da cannabis medicinal e o projeto Cuidando de Quem Cuida. Mães e pais atípicos com filhos com deficiência, amparados pela Política Nacional de Cuidados. E a legislação que prevê o fornecimento de medicamentos sem normativos e registros no SUS e na Anvisa. Quem nasce com uma doença rara acaba vivendo em meio a um estado de incertezas, repleto de barreiras. As primeiras surgem logo no nascimento, quando a família sequer consegue ter um diagnóstico médico. E é por isso que eu venho batendo na tecla há algum tempo sobre a urgência de as faculdades de medicina e de outras áreas da saúde incluírem em suas grades de ensino disciplinas relativas à genética médica. Por exemplo, para ajudar no diagnóstico precoce das doenças raras, principalmente daquelas doenças degenerativas, que a gente não tem tempo para ficar esperando esse conhecimento chegar para ter o diagnóstico. O desafio é que nós pudéssemos trazer para cá um marco legal mais adequado para fazermos pesquisa clínica e inovação aqui no nosso país. E pasmem todos vocês, até hoje nós não temos uma lei que estabeleça normas que norteiam pesquisas clínicas aqui no Brasil. Nós trabalhamos durante 10 anos, eu ainda como deputado federal e agora como senador, relatei esse projeto aqui no Senado também. Nós criamos uma lei que norteia as pesquisas clínicas. Para quê? Para dar segurança para as empresas de inovação, para as universidades que fazem pesquisa, para que elas tenham um marco legal adequado, que lhe dê segurança, previsibilidade para produzirem
novas drogas, novos fármacos aqui no Brasil e dar cada vez mais rápido acesso às pessoas que precisam desses tratamentos. Esse movimento vale, inclusive, para nossas articulações em torno do nosso projeto 5511, de 2023, que cria o marco legal da cannabis medicinal no Brasil. Nós estamos também trabalhando muito nessa frente, porque a aprovação desse texto é o que vai garantir acesso no SUS para milhares de brasileiros que têm doenças raras e precisam de medicamentos à base de cannabis para terem mais qualidade de vida. Esse óleo de cannabis realmente faz muito bem para muito paciente. Então só tem que ser realmente, em vez de deixar na obscuridade, ser regulamentada, os pacientes receber sem precisar de importar, sem tanta dificuldade para receber. Tem que ter critérios médicos. Esse sempre vai ter. Para qualquer medicação, existem critérios de uso. E ela, a mesma coisa. Nós temos muito paciente raro usando cannabis, com resultados fantásticos. Mas tudo off-label, né? Em vez de ter medo, o pessoal tem que enfrentar de frente a realidade e nos ajudar. Essa é a verdade. A gente acredita que é fundamental, quando esse tratamento ou medicamento exista, que ele seja oferecido pelo SUS, que a população brasileira se beneficie dos avanços da ciência e da medicina. Um recado final aí para o paciente, principalmente para as famílias. O que a gente quer é que todos eles cheguem ao nosso centro, que os médicos encaminhem eles para o centro de referência, ou que eles busquem o centro de referência, sabendo que nós atendemos de recém-nascido até a idade adulta. Então, nós estamos de portas abertas. Casos graves, como erros inatos, crise convulsiva, degeneração neurológica, a gente faz, urgência. Entendeu? Em genética também tem urgência, como genitália ambígua também tem urgência. O Dia Mundial das Doenças Raras é lembrado sempre no último dia de fevereiro. E isso tem um significado simbólico muito bonito. Nos anos bissextos, ele cai em 29 de fevereiro, o dia mais raro do calendário. O Senado Federal procura sempre contribuir também para a sensibilização e conscientização da sociedade sobre a área das doenças raras. De que maneira? Em termos de aprovação de leis para as diversas doenças raras, onde sempre se aponta a necessidade de se discutir, de se ter uma data ou um mês para a discussão do assunto. Na realidade do cuidado, na maioria das vezes, é um familiar que faz isso. E quase sempre a mãe, e também pode ser um pai, um irmão, uma irmã que deixa tudo para cuidar de quem ama. Só que quem cuida também adoece. A sobrecarga física e emocional é muito grande. E muitas dessas pessoas vivem no limite, sem apoio psicológico, sem rede de apoio e sem renda. A gente precisa enxergar esse ecossistema como um todo. E cuidar de uma pessoa com doença rara não pode ser um ato de heroísmo solitário. Tem que ser uma responsabilidade dividida com o Estado, com políticas públicas estruturadas, com acolhimento e com humanidade. Eu levo numa boa, assim, não tem pra onde a gente correr muito, mas quando eu era mais nova era mais difícil. Agora é um pouco mais tranquilo. Se eu tiver o tratamento em dia, é tranquilo. Se não tiver o tratamento em dia, não tem como. Acho que no geral sempre a gente quer respeito, né? Porque as pessoas não entendem. Pegar uma fila preferencial, as pessoas julgam. Só que a maior parte do tempo, eu não estou bem. Eu não consigo ficar em pé. Até mesmo no hospital, a gente precisa brigar para ter o direito ao atendimento preferencial. A encontrar alguém que aceite ler o relatório da minha médica, encontrar alguém que entenda a gravidade da doença, é uma coisa muito, muito, muito difícil, porque a maior parte, os estudantes quase não estudam essa doença. Tinha que ter uma conscientização, sim, desde a faculdade, porque a doença rara está em todo lugar.